Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Vladimir Espinosa. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que aumenta crédito para agricultores familiares. Medidas contra abuso sexual no esporte seguem para a sanção presidencial. E Pacheco defende corte de gastos, fim da reeleição e regulamentação da inteligência artificial. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje uma proposta que pode aumentar o crédito para agricultores familiares. A iniciativa autoriza a União a aumentar em até R$500 milhões a sua participação no Fundo Garantidor de Operações para a cobertura do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A reportagem é de Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a reserva de recursos exclusivos para a agricultura familiar no Fundo Garantidor de Operações. O FGO garante o pagamento aos bancos dos empréstimos que não forem pagos. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, lembrou que o fundo foi criado para auxiliar pequenas empresas na pandemia e que agora vai apoiar outro setor importante. Estamos justamente aprimorando ou valorizando porque a economia pertinente à agricultura familiar, pelos dados apresentados, ela também se mostra muito importante. Se a gente agrega o valor da sustentabilidade e dos pequenos produtores, melhor ainda. O projeto, que tem prazo para ser votado, autoriza a União a aumentar em até R$500 milhões a sua participação no FGO para a cobertura de operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o Senado aprovou a prorrogação da isenção do imposto de navegação sobre cargas para as regiões Norte e Nordeste. A proposta estende o benefício até 2031. O adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante foi criado para auxiliar a indústria de construção e reparação naval brasileira. A não incidência da taxa sobre as mercadorias cuja origem ou destino seja porto localizado na região Norte ou Nordeste vem sendo tratada por leis e medidas provisórias desde a década de 1990. A lei, que ficou conhecida como BR do Mar de 2022, deu mais 5 anos para isenção da taxa. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz que o Norte e o Nordeste já enfrentam custos logísticos maiores e não deveriam financiar os estaleiros concentrados no Sudeste. E em especial em função das estiagens que têm alcançado essas regiões de forma repetida em 2023 e em 2024, as duas maiores estiagens da história dos últimos 150 anos da Amazônia. O crime organizado, que atua no roubo de cargas e receptação de mercadorias em todo o país, tem gerado medo em motoristas e suas famílias, além de causar enormes prejuízos para a cadeia produtiva. A análise foi feita pelo senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que apresentou um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelando que as empresas envolvidas nos modais de transportes gastam cerca de R$170 bilhões por ano para minimizar suas perdas. O senador explicou que estes custos impactam toda a sociedade, já que o encarecimento do frete acaba repassado para os consumidores. Jaime Campos ressaltou que as quadrilhas agem numa zona de conforto inadmissível, principalmente porque as penas para este tipo de crime são brandas. Neste sentido, o parlamentar mato-grossense informou que apresentou um projeto de lei à casa com o objetivo de desestimular os roubos de carga. O texto altera o Código Penal com o endurecimento das penas para quem cometer o crime. O PL da minha autoria propõe alterar o Código Penal com vista a criar as hipóteses de roubo e de receptação qualificada, estabelecendo pena de reclusão de 3 a 8 anos para que cometerem esses crimes. Reitero que hoje as facções que atuam no roubo de carga o fazem sem maiores temores. Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou o número de abstenções no segundo turno das eleições municipais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 29,26% do eleitorado não votou no último domingo em todo o Brasil. O percentual equivale a 9,9 milhões de eleitores. O senador apontou que algumas situações específicas podem ter impactado a ausência dos eleitores, como, por exemplo, a seca no interior do seu estado.
No entanto, na avaliação de Plínio Valério, a insegurança jurídica e o que ele chamou de desmando de parte do Supremo Tribunal Federal também influenciaram na ausência dos brasileiros nas urnas. Com a experiência que tenho, trazido pela idade, não só pelo mandato de senador, me diz que o eleitor já não acredita mais nas leis, não acredita mais na justiça e deixa de votar. Porque ele deve dizer assim, votar para quê? Vou votar para quê se meu voto não vai ser respeitado? Após a aprovação do projeto que regulamenta a reforma tributária no início de dezembro, o presidente do Senado afirmou que a prioridade será a redução dos gastos públicos. Em evento para empresários brasileiros e estrangeiros, Rodrigo Pacheco ainda defendeu o fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito, que passariam a ter um mandato de 5 anos. A reportagem é de Érica Christian. Em discurso numa conferência em Londres para empresários, políticos e investidores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu uma conciliação entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, destacando que o Brasil conta com marcos modernos e que normas europeias não podem travar o agronegócio brasileiro. Ao citar que os senadores deverão aprovar a regulamentação da reforma tributária até dezembro, ele anunciou como prioridade a redução dos gastos públicos, sem penalizar os programas sociais. Em oposição ao endividamento do país, de 78% do PIB, o presidente do Senado destacou números positivos, como o controle da inflação, o baixo desemprego e uma projeção de crescimento maior neste ano. Qualificação do gasto público e a concepção de um orçamento que seja sadio, que combata privilégios, que combata desperdício, que possa cortar os chamados supersalários, que possa haver otimização dos gastos públicos. E eu acho que é um caminho bom. Ao comentar as eleições municipais, Rodrigo Pacheco ressaltou o avanço dos partidos de centro, numa demonstração de que o eleitor não quer extremismos, e defendeu a votação neste ano do fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos, que passariam a ter um mandato de 5 anos. Garantindo o direito daqueles que já estão, se projetar para o futuro, mandatos de 5 anos sem reeleição, eu considero que é algo positivo para o Brasil e é algo que o Senado Federal tem uma tendência a fazer. Rodrigo Pacheco disse ainda que o Senado deverá votar até dezembro a regulamentação do uso da inteligência artificial. Entidades esportivas sem fins lucrativos devem adotar medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes se quiserem receber recursos da União e de empresas estatais. A determinação está em um projeto de lei aprovado hoje pelo Senado e que seguiu para a sanção presidencial. Repórter Marcela Diniz. De acordo com o projeto aprovado pelos senadores, entidades esportivas sem fins lucrativos somente receberão dinheiro público caso se comprometam a adotar medidas de proteção a crianças e adolescentes, como o apoio a campanhas educativas, a qualificação de treinadores, a prevenção contra o tráfico de atletas e a instituição de ouvidoria para receber denúncias de maus-tratos e exploração sexual. O projeto é da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e no Senado teve como relatoras a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, e Damares Alves, do Republicanos do DF. Quantas crianças foram para a escolinha de futebol enganadas pelo sonho de jogar futebol e foram vítimas de agressores sexuais? E quantos atletas saíram do Brasil com esses agressores? São muitas histórias. E o PL prevê a inscrição dessa instituição em cadastros, a busca do nome do professor que está lá. O projeto é muito bom. Para o texto virar lei, agora só falta a sanção do presidente Lula. E o Senado aprovou uma medida provisória que abre crédito extra de R$2 bilhões no orçamento deste ano para ações de reconstrução de estruturas no Judiciário do Rio Grande do Sul e para o pagamento do auxílio a pescadores e trabalhadores formais, inclusive os domésticos que moram em cidades gaúchas em situação de calamidade pública. A MP também destina recursos para o pagamento de indenizações do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, a produtores gaúchos e a Defensoria Pública da União para o reforço das ações de assistência jurídica gratuita a atingidos pelas enchentes no estado. Os créditos estrangeiros para o atendimento ao Rio Grande do Sul não entram no cálculo de despesas para o cumprimento da meta fiscal de 2024. O texto segue para a promulgação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã.